Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com seus familiares, em mais esse dia, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que estivéssemos reunidos para ouvir a voz do Senhor, meditarmos a sua palavra. Mais uma terça-feira muito abençoada, com mais uma palavra abençoada vinda diretamente do Senhor para cada um de nós. E embora você possa talvez não estar comigo agora às 14 horas aqui de Rondônia ou às 15 horas aí em Botucatu, não importa, mas em algum momento desta terça-feira você estará junto comigo para meditar na palavra do Senhor. Seja pela manhã, pela tarde, pela noite, não importa, mas o Senhor vai estar falando com você. E hoje a palavra está no livro de Marcos, no capítulo 7, nos versículos 24 a 30. E nós vamos agora, então, meditar lendo a palavra do Senhor. Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde ocultar-se, porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. Uma palavra aí forte, uma palavra aí muito abençoada. Nós vamos aprender aqui uma oração modelo. Esse é o tema da mensagem de hoje, de Marcos 7, 24 a 30. Uma oração modelo. Esta mulher grega que foi buscar Jesus porque a sua filha estava possessa por espírito maligno, por um demônio, ela estava desesperada por causa da situação da sua filha. Já não sabia mais o que fazer e, ouvindo falar de Jesus, ela então se encheu de fé. E ela logo deve ter pensado então: aqui está a solução para a libertação da minha filha, para a cura da minha filha. Eu vou atrás de Jesus, porque eu sei que se eu achá-lo, então minha filha será liberta, minha filha será curada. E aquela mulher, então, com aquela fé grandiosa, ela sai para procurar Jesus. Uma mulher grega que sabia que seria rejeitada, tanto pelos seus seguidores como pelo próprio Jesus. Porque ela não era judia, não era do povo escolhido, e ela sabia que poderia sofrer essa rejeição. E mesmo assim, mesmo correndo esse risco de ser rejeitada, humilhada, mas pela sua fé, uma fé grandiosa, ela foi atrás de Jesus. Então primeiro nós já verificamos aqui que ela, independente do que pudesse acontecer com ela superou todos os seus medos, temores de uma possível humilhação que ela sabia que poderia acontecer, rejeição que ela sabia que poderia acontecer, porque ela era grega. E os judeus iriam desprezar os gregos por chegarem ali perto de Jesus. Mas ela foi. E aqui a gente percebe já logo a fé dessa mulher. E quando ela encontra Jesus, e ela então, nós lemos aqui, nos versículos, e ela reporta a Jesus, relata a Jesus tudo o que estava acontecendo com sua filha. Qual foi a reação de Jesus para com ela? De humilhação. Realmente Jesus acabou humilhando aquela mulher.
falou que primeiro tinha que serem fartos, né, os filhos, e os cachorrinhos depois. Ou seja, Jesus acabou, de certa forma, chamando aquela mulher de cachorrinho. E acabou humilhando aquela mulher. E aí a gente vê qual foi a reação dessa mulher. E quando ela reage, houve uma reação também por parte de Jesus. E agora nós vamos analisar isso. E nós vamos aprender com aquela mulher como que deve ser a nossa oração, o nosso pedido a Deus quando temos algo a suplicar a Deus. Porque aquela mulher tinha algo a suplicar a Jesus. Algo a pedir a Jesus. A libertação da sua filha, possessa por demônios. E ela foi e não estava nem aí o que ela poderia sofrer. Humilhação, rejeição por ser grega. E foi realmente o que aconteceu. Ela foi humilhada e rejeitada em princípio. Mas ela ficou firme na fé, firme no seu propósito. Então vamos analisar agora qual foi a oração que ela fez a Jesus, o pedido que ela fez a Jesus. Primeiro, a oração daquela mulher grega, ela foi com intensidade. O que significa intensidade, pastora? Força. A oração deve ser intensa. A oração deve ser com muita força. Então, quando você tiver um pedido a fazer a Deus em nome de Jesus Cristo, faça com toda a força, com toda a intensidade, com toda a força do seu coração, com toda força que você tiver dentro de si, com toda a intensidade. Foi o que aquela mulher fez. Mas além de ser com muita intensidade, ela também fez a oração com muita fé. Desde quando ela soube de Jesus, a sua fé entrou em ação e ela sabia que mesmo ela sendo grega, se ela fosse atrás de Jesus, ele poderia resolver o seu problema. Aliás, seria o único que poderia resolver o seu problema. Então a sua fé ela já começa a entrar em ação. E assim deve ser também a nossa oração, com fé. Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, a nossa fé deve entrar em ação. E ao fazer o pedido a Deus, nós já devemos pedir com a certeza que Deus pode resolver o nosso problema. Devemos orar com a certeza que Deus é o Deus do impossível, que Ele é o único que pode fazer qualquer coisa por nós. Independente o que diga o homem, a medicina ou qualquer situação e circunstância que estejamos passando ou venhamos a passar. Deus é o Deus do impossível e a nossa fé deve entrar em ação. Mas além daquela oração daquela mulher, e que a nossa também deve ser com muita intensidade, força e com muita fé, a oração dela também foi com muita humildade. Porque quando ela foi humilhada, quando Jesus disse que primeiro são os filhos que os cachorrinhos, o que ela disse? Olha só, eu vou até ler o versículo novamente. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Aquela mulher se comparou, se deixou comparar, sim, aos cachorrinhos. Ela foi tão humilde que ela aceitou aquela comparação que Jesus fez a ela, comparando aquela mulher a um cachorrinho. Ela disse: sim, eu aceito que eu sou um cachorrinho, mas até o cachorrinho fica feliz com as migalhas que caem das mesas dos filhos. Ou seja, eu aceito, Jesus, ser o cachorrinho que vai ficar com as migalhas da mesa dos seus filhos. E aquela humildade tocou o coração de Jesus. Então que nós, quando façamos nossa oração, quando nós formos fazer nossa oração, que também sejamos humildes diante de Deus e possamos dizer a Ele: Senhor, eu não sou nada diante de Ti. O Senhor é o Todo-Poderoso e eu dependo e preciso do Senhor. Além da oração com intensidade, com fé, com humildade, aquela mulher também foi muito persistente. Ela não se desviou do seu intento. Acredito que pelo caminho ou até antes de começar a sua busca por Jesus,
Muitos devem ter tentado impedi-la, justamente dizendo: não vá, você não será recebida, ou se chegar até Jesus, você vai ser humilhada, rejeitada. Devem ter feito de tudo para impedi-la. Até mesmo quando ela chegou perto de Jesus, acredito que os seus seguidores fizeram de tudo também para impedi-la, humilhando-a, falando coisas acho que ofenderam muito ela, até chegar ao ponto de falar com Jesus, onde também foi humilhada e rejeitada em princípio. Mas ela não desistiu. Ela foi persistente. E assim também nós devemos ser. Quando tiver algo a pedir a Deus, vamos pedir e não desistir. Sejamos persistentes, mesmo que coisas aconteçam que queiram nos fazer desistir. Pessoas venham nos falar coisas, circunstâncias aconteçam que queiram nos fazer desistir. Não desistam, sejam persistentes, porque nós vamos alcançar assim como essa mulher conseguiu. E além disso também a oração dela tinha muita confiança. Ela não se abalou diante daquela rejeição aparente no início. Ela foi até o final. E como resultado de tudo isso, após aquela oração com fé, intensa, humildade, persistente, com confiança, tudo aquilo fez com que Jesus olhasse para aquela mulher e dissesse, como diz aqui no versículo 29, então Jesus disse a ela: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Então Jesus olhou para aquela mulher e viu a grande fé que ela tinha, viu todas as qualidades naquela mulher e então concedeu o que ela desejava pela fé grandiosa que ela teve. Então, pela sua oração, uma oração que nós vimos aqui com várias qualidades, ela teve uma oração vitoriosa e ela recebeu a libertação à sua filha. E retornando para sua casa, sua filha estava liberta, sentada na sua cama. Então, que nossa oração também possa ser como a dessa mulher, uma oração vitoriosa, e que aquilo que você pedir, que nós venhamos a pedir ao Senhor, o Senhor também tem o coração movido pela nossa oração como a dessa mulher, e que nós possamos alcançar o nosso intento, nossa necessidade, nosso sonho, nosso objetivo, e realmente o Senhor fale, como Ele falou, pela tua palavra, vai, que você já alcançou o que você me pediu. Que realmente nós possamos orar, como essa mulher orou, para receber o que nós buscamos. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Medite nesta palavra, coloque em prática realmente, e você será abençoado em nome dele. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais uma terça-feira, mais um devocional, uma palavra abençoada. Obrigada por falar conosco, por nos ensinar. Obrigada por nos ensinar como nós devemos orar para sermos ouvidos e abençoados. Continua nos abençoando nesta terça-feira, na nossa noite que logo mais virá. Abençoa também o nosso 8º dia de campanha que à noite nós teremos, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Fica conosco, com nossa família. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês meditando na palavra do Senhor. Quinta-feira nós temos novamente, o nosso devocional, às 14 horas aqui de Rondônia, 15 horas aí em Botucatu. E hoje à noite, 8º dia da nossa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Estamos aí caminhando para o final da nossa campanha, que termina neste sábado, com o fechamento dos 12 dias. Mas eu aguardo você hoje à noite, às 19 horas aqui de Rondônia e 20 horas aí em Botucatu. Fiquem com o meu abraço e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais!